Ligados e integrados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais. Boehringer Ingelheim. Olá, bom dia! O Ligados e Integrados está começando na sua tela. Me conta, por onde você prefere assistir o nosso programa e manda uma mensagem pra gente, hein? No Dia Mundial da Alimentação, vamos entender como o ovo passou de vilão para uma das proteínas mais consumidas no Brasil. A protagonista é diretora administrativa do Instituto Ovos Brasil e fala sobre a importância desse alimento no quadro de hoje. E mais, você sabia que a avicultura de Santa Catarina é referência na exportação e produção de frangos, patos, marrecos e perus? Vamos entender os números por trás dessa liderança. O Ligados Integrados começa agora. Hoje vamos falar sobre um alimento essencial na mesa dos brasileiros. O ovo, rico em proteínas, vitaminas e minerais, ele foi associado por muito tempo ao aumento de colesterol e problemas circulatórios. Mas pesquisas recentes mostram que o consumo de ovos não eleva o colesterol e ainda é uma fonte acessível e versátil de nutrientes. E é sobre essa proteína que a Jaque conversa hoje com a sua convidada no quadro A Protagonista. Oi, Ju, tudo bem? Hoje vamos falar do ovo, um alimento completo, nutritivo e que nunca foi vilão. Pesquisas comprovam que ele pode fazer parte de uma dieta saudável e equilibrada. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a Tabata Lacerda, diretora do Instituto do Ovo. Mas antes da entrevista, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Tabata Silvia Rosine Lacerda, nascida em São Paulo, é zootecnista com 26 anos de experiência na avicultura de postura. Com MBA em Avicultura Industrial e ESG, atua no Instituto Ovos Brasil, promovendo o ovo como alimento completo e coordena áreas de sustentabilidade e biosseguridade na ABPA. Apaixonada por ler, cuidar do jardim e estar com a família, Tabata valoriza a perseverança e acredita que a sua missão no setor agro é nobre, promovendo a nutrição com um alimento acessível e sustentável. Casada e mãe, ela se vê como protagonista por sua contribuição à evolução da indústria e ao aumento do consumo de ovos no Brasil. Oi, Tabata, bem-vinda ao nosso programa, um prazer te ter aqui. Obrigada. Eu adoro o ovo, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes do programa começar, porque é um alimento muito rico, cheio de nutrientes, né, Tabata? Mas que algumas pessoas ainda têm. Como é que começou todo esse... Tiveram pesquisas falando, né, sobre o aumento de colesterol, mas hoje ele já consegue ser bem visto pelos consumidores ou ainda tem um resquício desse medo do colesterol? Obrigada por ter me recebido. Realmente o ovo é muito rico em nutrientes e por isso a gente insiste em reforçar que ele faz parte de uma dieta saudável. O mito do colesterol aconteceu há muito tempo quando alguns vendedores de cereais nos Estados Unidos queriam retirar o ovo do café da manhã para ele ser substituído por ovo, por cereais. E aí aconteceu a questão que eles foram procurar, então o que tinha de errado? Porque o colesterol que temos no ovo, ele realmente não é baixo. Só que quando nós consumimos, ele se transforma em colesterol bom. E é isso que as pesquisas recentes mostraram. E faz pouco tempo que a gente tem essa diferenciação entre colesterol ruim e colesterol bom nos nossos próprios exames médicos. Então, ele passou de vilão para mocinho. E é muito importante sempre reforçar também que o nosso organismo produz 70% do colesterol que circula, porque ele faz parte dos nossos processos hormonais, da proteção dos nossos órgãos. Então é uma molécula importante no organismo e por isso é produzido pelo próprio organismo. Só 30% vem da dieta. Então ainda
que se consumisse algum produto com muito colesterol, em muito excesso, você não teria como ter esse aumento a que era atribuído ao ovo antigamente. E quando a gente fala aí de quantidades, existe uma quantidade que a gente pode comer de ovo ou não? Porque tem até esses fisiculturistas que comem muitos ovos, né? Tem uma quantidade limite ou tudo bem, é o que a pessoa tiver com vontade? Para uma pessoa saudável, que não tenha restrição alimentar nem alergia, o consumo é livre. É claro que, assim como qualquer outro produto, quando a gente fala de qualquer outra coisa, você não deve consumir excessivamente como um fisiculturista que consome, por exemplo, 38 em um mesmo dia. Então, aí já são exageros. Mas a gente fala assim que, a exemplo do que aconteceu com a maçã, que falava que uma maçã por dia fazia o médico ficar longe de você, a gente fala que um ovo por dia é o nosso target principal, porque ele vai trazer um aporte para você de nutrientes que vai melhorar, aos poucos, a nutrição da população. E quando você melhora a nutrição, você previne doenças, você tem todo um desencadeamento de ações ali no organismo que fazem com que a população seja mais saudável e, inclusive, estudos falando que seja intelectualmente mais desenvolvido, porque ele tem a colina, né, que é uma das partes da vitamina B que traz desenvolvimento cerebral. Então, é livre o consumo, sem exageros excessivos muito altos, mas no mínimo um por dia. Com certeza, não só continuarei, como aumentarei o meu consumo de ovos depois da nossa entrevista. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, e o nosso programa fica por aqui, mas se você quer saber mais sobre a protagonista, siga o programa nas nossas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes. Eu te vejo na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista vai ao ar todas as segundas-feiras às 6 horas da tarde. Tem muitas histórias inspiradoras de mulheres que lideram e trabalham para o futuro do agronegócio brasileiro. Fica aqui o convite para vocês conhecerem mais sobre esse projeto. O estado de Santa Catarina tem se consolidado como um dos principais polos avícolas do Brasil. Líder absoluto na exportação de carnes de pato, marreco e peru, o estado também ocupa a segunda posição na produção e exportação de frango. O modelo de integração predominante no setor tem contribuído para o crescimento significativo da avicultura catarinense, que gerou um valor de produção agropecuária de aproximadamente 12 bilhões de reais em 2023. O crescimento da avicultura catarinense é resultado de um conjunto de fatores. Jorge Luiz de Lima, gerente executivo da Acave Sindicarne, traz o panorama da produção de aves no estado. Nós temos uma preocupação muito grande com as rodovias que temos, a questão portuária, somos o principal polo portuário do Brasil em exportação de contêineres. Nós movimentamos 90 mil contêineres ano com proteína animal mandada para mais de 150 países. Santa Catarina hoje exporta 5 bilhões de dólares entre aves e suínos e, sem dúvida alguma, nós temos que cuidar e criar uma integração logística desses multimodais que temos, introduzindo, sem dúvida nenhuma, a ferrovia como um modal extremamente importante para recebimento de grãos e escoamento de produção. O Santa Catarina, ele é o segundo maior produtor de aves do Brasil, atrás do Paraná. Nós somos um estado que abate em torno de 4 milhões de aves por dia. Temos aí 9 mil famílias integradas e cooperadas na produção de aves. Temos um IDH bastante considerável, que chega a ser às vezes o dobro nos municípios onde a avicultura está presente, quando comparamos com municípios em que não há a presença da avicultura. Entretanto, temos que nos preocupar muito com a questão dos grãos, que é o principal insumo da nossa produção de ração para a alimentação dos animais. Porque Santa Catarina produz em torno de 2 milhões e 300 mil toneladas de milho por ano, que é o principal insumo, e consome 8 milhões e 200 mil toneladas por ano. Ou seja, historicamente somos importadores.
E por sermos importadores, nós temos que nos preocupar sempre com a cadeia logística, o que nos faz trazer como chega esse grão até o estado de Santa Catarina. Então temos que melhorar os modais para trazer o milho, que é o nosso principal insumo, e sem dúvida alguma manter a produção e a produtividade do estado como segundo neste desponte na liderança junto ao Brasil. A produção de aves em Santa Catarina, ela traz para o produtor renda, traz a manutenção do seu status no campo, consegue fazer um processo com que os filhos dos produtores saiam, estudem, se qualifiquem e retornem para a propriedade nesse processo de sucessão familiar. Dificilmente conseguiremos passar o Paraná, porque o Paraná tem uma extensão territorial maior, então produz muito mais em quantidade. O Ligados Integrados vai ficando por aqui. A gente se encontra amanhã às 11h45 com muito mais conteúdo interessante sobre o setor de aves e suínos. Enquanto isso, faz o seguinte, segue a gente nas nossas redes sociais para se manter bem informado. Até lá, hein? Tchau, tchau! Ligados e integrados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais. Boehringer Ingelheim.